Política YZ, o espaço de comentário político da atualidade nacional da Vira do Minho TV. Hoje debate-se a recuperação económica, orçamento suplementar e o fim dos debates quinzenais. Com Miguel Martins, Cristiano Pinheiro, Jorge Dantas e Nuno Silva na moderação deste debate. Política YZ, as questões para o futuro da nova geração. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Política YZ. Finalmente desconfinados, num espaço aberto e amplo. Estamos no Pousadela Village, aqui em Louredo, Vira do Minho, um espaço agradável e a quem agradecemos ter-nos acolhido para realizarmos este programa. Já há muito tempo estávamos em casa, sempre confinados, agora finalmente podemos aproveitar o desconfinamento que nos é permitido. Para hoje temos 3 linhas temáticas que vamos abordar na nossa conversa, nomeadamente a aprovação do plano de recuperação económica que António Costa e Silva fez e apresentou na passada semana, também ainda na aprovação do orçamento suplementar e depois também na questão do fim dos debates quinzenais, que são os 3 temas que neste momento são um pouco mais em voga na atualidade da sociedade portuguesa. Jorge, Cristiano, muito obrigado por estarem aqui connosco hoje. Queria começar, antes de mais, agradecer e estou muito contente por estarmos aqui desconfinados finalmente, num espaço aberto. É bom ver-vos presencialmente. Vou começar por si, Jorge. O que é que tem a dizer sobre este plano de estabilidade que António Costa e Silva apresentou na passada semana para a próxima década para Portugal? Antes de mais, boa tarde. Cumprimentar o Cristiano, cumprimentar os nossos telespectadores e os nossos colegas de produção deste programa. Saudar de forma especial também o Pousadela Village, que nos acolhe aqui neste nosso debate, que finalmente fora de casa, estávamos todos com saudades uns dos outros, e saudar este belíssimo investimento com o Vira do Minho, e que é a prova que de facto nós temos potencialidades muito boas e excepcionais para podermos promover ainda mais o Conselho e dar mais dinâmica à nossa economia local e, portanto, criar mais riqueza para todos nós. Feitas as saudações, os agradecimentos e também os elogios, queria-vos dar nota de que, de facto, este plano, que na minha opinião é importante para Portugal, tem, no entanto, digo desde já, um constrangimento, na minha opinião, não devo deixar de o referir, que é o facto de ter sido feito por um homem só, o que, na minha forma de ver as coisas, não será a melhor solução. Eu percebo que a ideia terá sido fazer um plano de alguém que conhece bem a sociedade portuguesa, que já estudou mais que uma vez a sociedade portuguesa. É um homem que tem várias intervenções públicas, não só na vida académica, mas também um responsável pela indústria, pelo setor industrial importante do país, e que o Primeiro-Ministro António Costa convidou António Costa e Silva para fazer esse documento. Esse documento, basicamente, tendo essa lacuna, na minha opinião, ser feito por um homem só, o que é muito pouco, porque devia, na minha opinião modesta, recolher os contributos de muito mais gente, de muito mais experts, muito mais contributos de todo o país e não só de uma região de onde o António Costa e Silva, o professor Costa e Silva, é natural. Devia ter contributos do norte, do centro, do sul, do interior, do litoral e, portanto, ser mais abrangente. No entanto, é um documento orientador daquilo que são as linhas estratégicas do país para os próximos 10 anos e, fundamentalmente, tem a ver com aquilo que é aproveitar os enormes recursos financeiros que a União Europeia nos vai dar e que se espera seja, de facto, muito dinheiro para os próximos tempos fazer face a este problema que foi o Covid, que fez com que os países parasse, o país, a Europa, o mundo. Os resultados são piores que aquilo que nós podemos estar à espera inicialmente, vão ser, do ponto de vista económico e social, muito graves. A Europa percebeu, não tanto como nós queríamos, mas percebeu que é preciso atuar, e ainda bem que os países se consciencializaram disso e vão, de facto, financiar-se uns aos outros e vão permitir que haja aqui um recurso económico muito grande e, portanto, é preciso também balizar os investimentos. Também tem um problema esse documento, que ao querer balizar aquilo que é o investimento estratégico, balizou umas 10 ou 12 áreas, o que também me parece um bocadinho demais para tentar chegar a todo lado. No entanto, eu acho que do ponto de vista do que é um documento que possa ser importante, pelo menos definir o que se vai fazer, é importante, e eu espero que o país o possa saber ler, do ponto de vista de interpretar e de aplicar, e que ele traga resultados positivos para o futuro. Muito bem, Jorge. Cristiano, queria que fizesse também assim, uma análise geral, mais à frente vamos abordar um pouco mais em detalhe, mas uma análise geral sobre este plano. Assim, em primeiro lugar, eu
eu aqui acho que estamos 100% de acordo com aquilo que o Jorge disse e, portanto, eu passo os cumprimentos e, porque o Jorge fez muito bem, portanto, eu limito-me a reiterar, até porque isso nos retira aqui algum tempo do programa e, portanto, saúdo apenas todos os nossos telespectadores e dizer que, bem, em primeiro lugar, António Costa e Silva é uma pessoa que, de facto, já estou mais que uma vez o país. E o grande problema para mim deste programa é que, e muitas vezes até no sentido daquilo que nos acusam a nós políticos, e apesar de que o António Costa e Silva não é um político puro e duro, mas neste caso está a desempenhar o papel. Tudo bem que estamos a falar de um plano macroeconómico ou de traços gerais, digamos assim, da economia portuguesa, mas parece-me que é demasiado generalista. Isto é... Tudo bem que num plano destes, porque estamos a falar de um documento com cerca de 120 páginas, é impossível dizer como é que vamos fazer cada uma das propostas que nos propomos efetivamente a fazer, mas o que é facto é que em momento nenhum, pelo menos da leitura que fiz, muito na vertical, diga-se, porque são cerca de 120 páginas e não consegui com detalhe analisar tudo, mas parece-me que, como é um programa geral, temos generalidades e não temos nada de muito concreto, não sabemos muito bem como é que vamos fazer. Dou um exemplo que até há pouco estávamos a comentar, antes do programa começar, que é a questão de que Portugal tem que ser um centro de engenharia europeia, no sentido que temos que formar muitos engenheiros e que isso nos pode catapultar para o futuro. Ora, parece-me claro porque é que isto será importante, porque se nós tivermos aqui uma grande capacidade seja na área de construção, da mecânica, porque é desse tipo de engenharia que estamos a falar, e o que diz o plano é não tanto de engenharias, por exemplo, eletrónicas, o que desde logo nem concordo, mas percebo a ideia. O que é facto é que não há, pelo menos não consigo retirar do programa de forma clara, porque é que isso é importante. Teremos que ser nós, o leitor, efetivamente, a tirar aqui as suas conclusões. Depois dizer que me parece um plano, e eu percebo que Portugal é Lisboa e Porto, ou melhor, tem sido Lisboa e Porto, mas parece-me que é um plano demasiado centralizado naquilo que são os grandes centros. TGV, uma nova ponte no Douro, um novo aeroporto em Lisboa, portanto, só para dar aqui 3 exemplos de que serão, eventualmente, as 3 maiores obras a nível de investimento, público direto. E, portanto, eu percebo que se formos ao Japão, temos entre as 2 maiores cidades a principal infraestrutura, por exemplo, ferroviária. É assim que funciona. E onde há maior número de pessoas tem que haver uma maior facilidade de mobilidade. Mas parece-me, e isto é um alerta que eu deixo, e uma crítica, no caso porque nós somos de Vieira de Minho e também porque acho que é importante que se combata com esta conjuntura económica a diferenciação que já existe brutal entre o litoral e o interior e o centro e o resto do país, acho que devíamos se calhar olhar mais para, mesmo que se perca no imediato alguma competitividade, a médio e a longo prazo vamos ganhá-la através de uma maior proximidade em termos de índice de desenvolvimento no país inteiro. E parece-me que essa questão não está, pelo menos na minha ótica, salvaguardada. Em traços gerais é isto que eu te posso mais ou menos dizer. Analisando o plano um pouco mais a fundo, apesar de ser generalista, como o Cristiano falou, nós conseguimos perceber que ele tem algumas vertentes, nomeadamente uma vertente mais económica, outra de desenvolvimento e de infraestruturas, por assim dizer. António Costa e Silva, no desenvolvimento desse programa que ele fez, refere, por exemplo, Portugal não só, como o Cristiano falou, um centro de engenharias, mas sim uma fábrica da saúde, utilizou esta expressão, uma fábrica de saúde para a Europa. Na realidade em Portugal e na realidade económica que Portugal neste momento vive, de aposta no turismo, de uma aposta não tanto na indústria pesada, será que António Costa e Silva, com este programa, quer fazer uma viragem do foco económico que o país está a tomar? Acha, Jorge? Eu confesso que li parte do programa, não li todo também, porque se é uma altura que é muito extensa e depois nós começamos a ficar ali um bocado empenhados naquela linguagem e não dá muito. Mas, no entanto, eu acho que percebi uma questão que também, pelo que vamos ouvindo, que é Portugal, de facto, como disseste muito bem, focou-se muito no turismo nos últimos tempos, nestes últimos anos, e com a pandemia ficamos sem nada. E, portanto, a fragilidade do turismo, precisamente, nos mostra que o turismo é um setor muito importante quando funciona muito bem, e no mundo global, como estava a ser, de fácil deslocação, que rapidamente as pessoas deslocam no mundo, vão rapidamente de Portugal para qualquer parte do mundo e vice-versa, de repente, com o fim desta forma de se viver, ficamos sem vetor económico importante. E eu acho que Portugal deve valorizar aquilo que tem de melhor e, portanto, como nós temos um meio académico muito forte, de formação reconhecidamente boa, que temos clusters de produção, tanto no setor automóvel como no setor das tecnologias e da saúde, nomeadamente mesmo o Distrito de Braga é já uma referência nesse setor da saúde, focar mais nesses aspectos, propriamente ficarmos dependentes do setor económico, que dependemos de outros, e aqui dependeríamos mais de nós. Para além disso, eu acho que há aqui essa percepção e também a percepção de que
é importante sermos inovadores e aqui vamos começar a discordar, porque eu percebo que o líder parlamentar do PST, pelo menos disse, o líder do PST, não parlamentar, que é a questão do hidrogênio ser uma aposta forte naquilo que pode ser como um diferenciador de um investimento grande a nível nacional. No entanto, isso também implica, e bem disse o Cristiano, que mais uma vez Lisboa e a zona de Sines será uma zona fortemente financiada, privilegiada. E isso causa-me alguma dificuldade de perceber, porque o norte do país, o seu interior onde nós estamos inseridos, devia ter políticas também de investimento forte e que discriminasse positivamente estas zonas do país. Nós estamos a viver uma situação difícil com esta questão da pandemia, mas não só. Os dados mais recentes de ontem e ontem dizem que a natalidade vai diminuir em Portugal. E onde é que diminuiu mais? Naturalmente, nas zonas como as nossas, em que os números de nascimentos são quase nulos ou são insignificantes. E onde é que há mais nascimentos? Em Lisboa e no Porto. Mais uma vez, de facto, os centralismos se manifestam desta forma evidente. Isso depois causa desequilíbrios muito grandes, porque vamos ter cada vez mais idosos, vamos ter que tratar cada vez mais dos nossos idosos, isto tem custos, mas também não temos quem trate dos nossos idosos, não temos acessibilidades que nos permitam fazer com que os cuidados de saúde sejam os melhores, numa necessidade absoluta, depois não temos uma rápida assistência nem uma rápida resposta. Portanto, tudo isto é um ciclo que se torna complicado de gerir e, portanto, eu acho que estes planos são importantíssimos, aliás, fazem falta e vistos há 10 anos, mas volto a dizer, eu acho que este plano, mesmo tendo, com certeza, fatores muito positivos, e esta aposta grande naquilo que é a diferenciação em relação a outros países, eu acho que devia ter sido mais discutido com outras pessoas, e é uma crítica que eu faço ao Governo não o ter feito, sendo certo que, com certeza, que é um documento extraordinário para se poder trabalhar, e isso pode ser uma belíssima base de trabalho para que se possa chegar a um bom entendimento. Cristiano, partilhas da opinião do Jorge em relação a esta intenção que o plano demonstra de uma viragem do setor económico que Portugal está a ter? Sim, parece-me claro, porque é assim, nós temos que pensar numa coisa que é, o crescimento do turismo é limitado. É consabido que, por exemplo, Lisboa não dá mais. Aquilo já chegou a um ponto em que, para além do ponto em que nós chegamos, pelo menos no tempo pré-Covid, só vamos retirar qualidade ao turismo que temos, porque não dá para conseguirmos ter mais pessoas, não há espaço, efetivamente. Portanto, em primeiro lugar, acho que a aposta no turismo deve ser para manter, mas deverá ser uma aposta direcionada a nível central para a Via de Minho, para o interior, para zonas brutais que nós temos a nível de território, que têm potencialidades muito diferentes, por exemplo, do turismo que é um turismo de Lisboa, que é mais virado para edifícios, para museus, para centros urbanos, em que nós temos este tipo de turismo que é cada vez mais, parece-me, um turismo também procurado, principalmente por pessoas digamos assim, séniores, que muitas vezes procuram vir passar, por exemplo, uma temporada, 2, 3 meses, numa zona onde tenham segurança, qualidade de vida, boas infraestruturas, e portanto acho também que essa aposta, não só aquele turismo de verão, deverá ser para manter. Tudo bem que nós somos um território frio e é natural, por exemplo, que um alemão procure mais rapidamente o Algarve, mas é um fenómeno cada vez mais significativo esse tipo de turismo e, portanto, parece-me que o turismo nunca poderá ser descurado. Agora, eu olho muitas vezes para esta questão como sendo, bem, ok, Lisboa já tem a sua cota à parte, do Porto também, portanto vamos passar à frente e vamos pensar no que é que vem a seguir. Acho que isso é um erro. Depois, em relação aqui a uma aposta, quer seja, por exemplo, há aqui um dos vetores que será, por exemplo, nós, no sentido daquilo que falaste, que é sermos produtores de uma série de infraestruturas a nível de saúde. Acho isso claramente inteligente, da mesma maneira como a nível energético. Nós temos que olhar e pensar, bem, de onde é que está o futuro? Por exemplo, neste momento, se calhar todos os que estamos aqui presentes têm carros a diesel, porque efetivamente ainda é a hipótese mais fácil para deslocações, especialmente numa zona onde carregar um carro elétrico ou é em casa ou não temos hipótese. Portanto, nós temos que pensar daqui a 10, daqui a 20, daqui a 30 anos, qual vai ser a realidade. E em função da realidade, nós temos que conseguir dar um passo mais rápido do que os nossos parceiros europeus, porque isso é efetivamente ganhar uma corrida que será, quer seja energética, quer seja a nível de centralismo, e depois é uma coisa que a mim sempre me incomodou, que e tem sido, faço aqui a crítica ao PS, mas o PSD nisso também não foi exemplar, que é a questão de, por vezes, nós fazemos uma navegação à vista, que é vamos gerindo. E tem que haver este tipo de planos. Eu concordo com aquilo que Jorge diz, no sentido de que isto seja uma boa base, nem que depois seja profundamente transformada no sentido... Agora, tem que haver também esta abertura, que é, ok, nós temos aqui uma base de trabalho, a partir daqui nós vamos tentar, ouvindo efetivamente pessoas que serão mais especializadas nas várias áreas, no sentido de concretizarmos este plano e de eventualmente até alterarmos algumas coisas. Agora, no geral, tirando as críticas que eu já fiz, não me parece que seja um mau plano. Aliás, qualquer pessoa que seja intelectualmente honesta vai dizer que, em termos ideais, não é descabido. Poderemos olhar para isto e dizer assim, bem, se fosse eu, iria por outro caminho. Isso é perfeitamente aceitável. Agora,
o que temos aqui não é descabido. E, por exemplo, há aqui, só para dar aqui uma nota, e se entretanto me exceder no meu tempo e quiseres passar à frente, também me dirás que é a questão, porque eu sou... Chegaste a esse ponto, a questão de produzirmos algo, explorarmos algo. É também referido no programa alguns, numa certa parte, por exemplo, a questão da exploração dos recursos mineiros, nomeadamente lítio, etc. Também sabemos que isso gera muita controvérsia, como é o caso ali em Monte Alegre, da mina de lítio, por exemplo. Também não é um plano assim muito consensual, por exemplo, nessa parte. Sim, é verdade. Eu ia-te dar aqui algumas notas em relação à justiça fiscal. Acho que, pelo menos uma parte dos nossos ouvintes já sabem que eu sou um homem de direito e, portanto, há aqui uma série... Eu vou dar aqui só algumas notas que são faladas, que é a questão da utilização de meios alternativos de litígios, simplificação das etapas judiciais, processos judiciais, remover dos tribunais os processos que parasitam o sistema, não atirar com desaconselhável modelo em que o Estado, pura e simplesmente, despeja dinheiro em cima dos problemas. Bem, em relação a esta análise, eu não concordo todo. Acho que não é por aqui o caminho. Agora, acho sinceramente que há um problema sério que nós temos no nosso país, mas isto é estrutural, que é, e o Jorge certamente vai perceber, que é uma empresa como a Fujitsu, por exemplo, que quer investir em Portugal, tem um problema sério de perceber como é que vai ser tributado, como é que isto funciona a nível fiscal. Nós temos 30 mil, em jeito de brincadeira eu digo, 30 mil leis para regular um setor. Nós temos IRCs, o sistema é demasiado complexo, tem demasiadas vicissitudes e requer que qualquer empresa que queira chegar a Portugal e que se queira implementar tem que, em primeiro lugar, contratar uma boa sociedade de advogados para se conseguir implementar e perceber qual é que é o enquadramento jurídico. Ora, isto, num país, por exemplo, basta ver o exemplo da Irlanda, não é claramente um exemplo, um bom exemplo, diga-se. Nós temos, quanto mais for simplificado, mesmo havendo uma tributação que seja mais ou menos pesada, isso depois é uma questão política, no sentido de que há quem defenda que deve haver mais, há quem defenda que deve haver menos, nomeadamente a tributação às empresas. Mas, independentemente disso, nós temos é que ter uma tributação que seja mais simples, isto é, a empresa quer investir aqui, um alemão quer investir aqui em Portugal, mesmo que seja um particular, facilmente consegue perceber que impostos é que vai ter que pagar. E isso é um gravíssimo, digo, entrava ao investimento estrangeiro, porque eu não vou comprar um bem à Alemanha se não perceber, depois ao sair da fronteira, quanto é que isso me vai custar. Portanto, as pessoas têm que perceber. No caso, nós sabemos que não custa nada, porque é mais simples do que isto não existe, que é nós sabemos que saímos com um bem da Alemanha e sabemos que não pagamos nada porque não existem barreiras à livre circulação de bens. E este é um problema que nós temos, quer mesmo com os parceiros europeus, é o enquadramento fiscal. E, portanto, esta nota também, e é uma coisa que não requer tanto investimento quanto isso, requer um repensar do sistema fiscal de trabalho. Não só uma nota, não só isso, como estavas a questionar, mas também a estabilidade que tem que haver nas questões. Não pode haver hoje uma lei, amanhã haver outra, depois a tributação não sei quanto, depois passado um mês já é outra coisa. Isso, de facto, causa às empresas uma insegurança. Aliás, uma das coisas que afasta o investimento. Uma das coisas que os investidores analisam é estabilidade política. Por exemplo, um país que tenha uma grande instabilidade política com governos não atrai investimento. Depois, o modelo fiscal, primeiro, a simplicidade dele e, em segundo lugar, a tributação. Portanto, são estes fatores. E, portanto, nós, em termos políticos, mesmo neste momento não me agradando da forma como as coisas têm sido geridas, tem havido estabilidade política. E mesmo não só, mesmo o PSD, quer o PSD, quer o PS e os restantes partidos, têm dado sempre um sinal de maturidade política, no sentido de que é importante... Tem sido o esforço da República, tem sido esse, manter a estabilidade política. E digo aqui, até porque o governo é a minoria. Puxando a brasa à sardinha do PSD, tem sido uma forma de estar que tem tido custos políticos, porque era mais fácil, por exemplo, no ponto que vamos discutir a seguir, que é o orçamento, termos chumbado e termos dito, porque há aqui uma série de coisas com as quais nós não concordamos, porque há, mas no entanto nós aprovamos o orçamento porque sabemos que é um instrumento absolutamente essencial que ia retirar, como se costuma dizer, e sem demagogia nenhuma, o pão da mesa das pessoas, ia retirar salário às pessoas. E, portanto, esta responsabilidade ou é muito bem entendida ou muitas vezes tem custos políticos, porque chumbar e dizer que somos contra é mais fácil, de facto é. A oposição tradicional. Sim. Só para finalizar este tema do plano de estabilidade e de fomento de António Costa Silva fez, ele refere uma questão que é muito debatida a nível económico, é o banco de fomento. É uma questão que o Passos Coelho já abordou, disse que ia criar, não foi criado este banco de fomento para as empresas e para o apoio às empresas. António Costa, numa entrevista que deu recentemente, referiu que esse banco de fomento era para ser criado imediatamente, ou seja, num espaço muito breve de tempo, ao qual, por exemplo, Pedro Passos Coelho, ao longo de uma legislatura, não conseguiu criar. Este banco de fomento é realmente necessário, faz sentido e é necessário para as empresas ou não? Jorge? Isso é uma discussão já há 2 programas, essa questão de fomento. Para já, se é para criar, de facto, já parece mal o tempo que demora a fazer isto. Já foi falado no governo do PST, foi falado no governo do PS. E eu acho, enquanto defensor do Estado, do setor público e do Estado que possa intervir mais que aquilo que intervém, acho que deveria haver um banco de fomento.
O Banco de Fomento, neste momento, nós temos é Caixa de Depósitos, que vai substituindo o Banco de Fomento, mas a Caixa de Depósitos não é propriamente o Banco de Fomento. Portanto, o Banco de Fomento devia servir para apoiar as empresas, o investimento dos portugueses em Portugal, das empresas portuguesas, dos investidores portugueses, dos empresários portugueses, e isso não tem acontecido e há uma dificuldade grande na banca tradicional, porque, por um lado, alguma dela não tem essa perspectiva de investimento como terá um Banco de Fomento, e outra tem dificuldades económicas grandes para se poder ir aguentando, passando a expressão, naquilo que é o mercado mundial da banca. E por isso, eu acho que, ainda por cima, com um novo banco tem sido uma tragédia absoluta do ponto de vista daquilo que tem sido a sua gestão anterior, pelo meio, agora, todos os dias há casos gravíssimos da gestão do novo banco, e por isso eu acho que o Banco de Fomento tem todo o sentido de existir, e ele devia servir apenas e só para apoio à economia, ou à indústria, ou ao investimento puro e duro. Não depois andar em tentar fazer concorrência à banca comercial. A banca comercial é uma coisa e está muito bem entregue aos bancos que estão no comércio e que têm a sua praça estabelecida, mas um banco, de facto, de fomento à economia e à indústria portuguesa. Isso sim devia ser feito, devia ser criado. Não sei qual é a dificuldade de criar, não sei quais são os constrangimentos que existem sobre isso. Acho que há vontade política. Se há vontade política, tem que se fazer e isso acho que é necessário. Cristiano, qual é a tua visão sobre o Banco de Fomento? É assim, em primeiro lugar, discutir o Banco de Fomento é complexo porque temos que pensar sempre em moldes, porque há moldes com os quais eu não concordo todo, há outros com os quais eu acho que é fundamental para uma economia. O que está neste momento mais ou menos em cima da mesa é que a possibilidade de nós termos um Banco de Fomento que seja não só público, mas também com a possibilidade de investimento particulares. Isto, por exemplo, é um bocado como se faz com as startups. Eu sou um particular, como nós vemos no Shark Tank, para que as pessoas percebam, que é, chega lá alguém tem um projeto de negócio. Sim. E alguém chega lá e diz assim, eu quero investir neste projeto de negócio. Qualquer modelo que seja similar a isto, em que, desde logo, quanto mais for investimentos particulares, melhor, porque menos risco corre o Estado, menos risco corre o nosso dinheiro de ser investido, muitas vezes em situações menos claras, e depois aparecem notícias de que houve um investimento qualquer da parte do Banco de Fomento num familiar qualquer de alguém do Governo, e, portanto, isto só nos descredibiliza a nós políticos e só descredibiliza uma instituição que tem tudo para dar certo. A ideia do Banco de Fomento, basicamente, é nós termos a capacidade de investimento, seja ela em pequenas ou médias empresas, seja ela em grandes empresas, para criar escala e, por exemplo, podemos combater ou podermos ombrear com as grandes empresas, algumas delas estatais ou que foram estatais da Alemanha, da França, etc. E, portanto, tudo o que seja investimento, desde que seja claramente regulamentado e que seja transparente, para mim é uma ótima ideia. Aqui o principal problema que me parece que poderá haver é, em primeiro lugar, que percentagem é que será de financiamento público, de onde é que vem esse dinheiro, e a resposta terá que ser sempre, vai ter que vir dos nossos impostos, porque não há outra fonte de financiamento. Portanto, esse é o primeiro entrave que nós podemos atravessar. E, em segundo lugar, tentarmos aqui capitalizar ou atrair investimento privado para este Banco de Fomento. Nomeadamente, parece-me que se isto for transparente e se as pessoas perceberem, se os particulares perceberem, sejam eles pessoas individuais, sejam eles outras empresas, em que é que estão a investir, parece-me que isto terá efetivamente pernas para andar. Eu estava aqui, entretanto, também porque há aqui várias medidas dentro deste apoio às empresas, que é a criação de um fundo de base pública, com capital aberto a fundos privados. Temos aqui a possibilidade da revisão do Sistema Nacional de Garantia Mútua, porque efetivamente o sistema que nós temos, e esta questão do Covid veio desnudar completamente essa questão, que é um sistema arcaico, é um sistema que exige demasiadas garantias, em que os bancos aproveitam-se claramente da fragilidade das empresas e da necessidade, exigindo, por exemplo, avais pessoais aos empresários, o que quem está no mundo empresarial sabe que isso é complicadíssimo, porque as pessoas estão a atravessar a sua vida pessoal, uma casa que tenham, que durou uma vida toda a construir, têm que a atravessar em prol de quererem às vezes manter 10 ou 20 postos de trabalho, que, se não fosse de outra forma, se calhar até deixavam a empresa ir à falência e reerguiam-se. E, portanto, Costa e Silva também é mais pessimista a nível económico, por exemplo, ele prevê uma queda de 12%. Sim, no imediato, por causa desta questão da... Enquanto que o orçamento suplementar prevê uma queda de 6,9% do PIB. Parece-me que também poderá ser aqui uma jogada política, no sentido de puxar para cima para vir para baixo. De puxar para baixo, ou no caso, de nivelar por baixo, para que tudo o que vier a seguir será positivo, e, portanto, as previsões que eu fiz foram... Nós conseguimos, com este plano, melhorar as previsões que inicialmente eu tinha feito. Parece-me que será mais isso do que propriamente outra coisa. Agora, infelizmente, eu tenho tendência a concordar que o impacto da Covid, por mais que algumas das medidas tenham sido bem tomadas, e também vamos discutir a seguir, parece-me que vai ser mais significativo do que aquilo que está inicialmente previsto, infelizmente. Ninguém o diz com um sorriso na cara a dizer o Governo errou neste aspecto, portanto vai-nos custar mais a todos. Isto certamente não deixará ninguém feliz, e infelizmente parece-me que o custo vai ser não muito, mas ligeiramente superior àquilo que foi inicialmente previsto. Muito bem, estamos aqui a chegar mais ou menos ao meio da nossa conversa e fechamos então este assunto do
plano de recuperação, do plano de fomento de António Costa e Silva, vamos falar sobre o orçamento suplementar que foi aprovado na Assembleia da República e que prevê um conjunto de medidas, nomeadamente que façam resposta ao impacto da Covid nas empresas e não só. De destacar o apoio à TAP, que está previsto no orçamento, já conversamos, não tivemos um programa, mas falamos bastante sobre a TAP. Esse apoio está previsto no orçamento suplementar. E depois também uma questão de um grande pack de apoio a empresas e particulares, também está previsto. Jorge, queria que comentasse assim, uma análise geral, sabendo que este orçamento foi apenas aprovado do PS, com votação do PS, foi chumbado e outros partidos chumbaram e outros abstiveram-se. A geringonça aqui não trabalhou. Será que funcionou bem? Será que não funcionou? Não funcionou bem? Estão de acordo? Não estão? Funcionou porque o orçamento passou, era o mais importante. Uma minoria tem essa dificuldade, e esta é a dificuldade de um governo minoritário que tem sido, na minha opinião, só possível porque, e aqui tem que se dar o mérito a quem o tem. Primeiro, o Presidente da República que percebe que é importante haver estabilidade, muito mais numa situação de pandemia e de situação económica, financeira e social dificílima. Este Presidente da República, com o qual eu não simpatizo pessoalmente nem politicamente, mas acho que tem estado, nesse ponto de vista, bem, politicamente tem estado muito bem, percebendo que tanto teve bem durante o anterior governo como tem estado bem neste governo. Tiveram bem os partidos, teve bem o PSD, porque percebeu, como daqui disse o Cristiano, e percebeu o seu líder, que mesmo com custos políticos, se calhar mais ou menos notórios a curto e médio prazo, mas percebeu que este não era o momento de votar contra nada, porque se votar contra agora seria tentar ganhar agora para perder mas daqui a... Miguel estava aqui a tentar picar os Jorge porque a esquerda fê-lo. A esquerda não tinha fê-lo porque podia fazer, porque a esquerda sabe perfeitamente que, ponto 1, não tem ambição de poder de imediato, não vai ser governo, se calhar, nem agora, nem nunca, quer dizer, para ter essa visão mais de esquerda do que nós, mas nem o Bloco nem o PCP têm condições de ser governo agora no imediato, nem se calhar nem nos próximos tempos, têm que estar preocupados com os Chegas e com as iniciativas liberais e com outras forças políticas muito mais à sua direita e, portanto, puderam aqui fazer marcação do seu espaço, propriamente dito, com os seus e vincar a sua posição junto daquilo que é o seu eleitorado. E, portanto, o mais importante que é o país, perceberam todos, acho que perceberam todos, até quem estava lá e viu as votações percebeu, nós aqui percebemos, que foi uma votação mais estratégica e outra coisa. Depois, falar do plano, o orçamento, é um novo orçamento, basicamente, é um suplementar, podia-se chamar novo orçamento, se calhar até nem vai chegar para aquilo que são as dificuldades que o país está a viver, é o apoio possível dentro daquilo que são os condicionamentos do país como o nosso. Eu acho que o mais importante neste momento é salvar alguns empregos, o layoff tem sido uma salvação muito importante e tem sido importantíssimo para as empresas e para as pessoas, portanto, salvar o maior número de empregos possíveis, tentar fazer com que a economia possa ainda sobreviver dentro daquilo que tem sido a sua dificuldade, tudo que possa ser apoio às empresas, moratórias, prolongamento de período de pagamento de impostos, tudo isso ajudará a que a economia não entre num colapso e que nos cause muito mais prejuízo que aquilo que nós estamos a contar que possa acontecer. Eu acho que, se calhar, isto até pode melhorar um bocadinho, mas a perspectiva tem de ser, de facto, muito negativa e vai ser. O emprego neste momento não cresceu exponencialmente, cresceu bastante e não cresceu mais porque há o layoff. O layoff tem segurado ainda as empresas e as pessoas. Mas, passando as férias de verão, eu desconfio que vai haver um aumento enormíssimo de desemprego e isso será o ponto fundamental para que haja a tal crise que nós não queremos que existisse. E depois, por outro lado também, é aquilo que nós falamos há pouco, o próprio turismo não tem acontecido, não tem havido movimento das pessoas e os Estados têm todas as dificuldades em poder pôr mais. A TAP, o Miguel voltou a falar do assunto da TAP, em que eu e o Miguel estamos de acordo quanto à forma de intervenção, o Cristiano nem tanto, mas eu volto a dizer que no cenário em que nós temos, com os dados que temos, é um investimento grande, de facto, é muito dinheiro, com certeza, e se calhar não vai chegar. E o problema é esse, mas vamos ver. Cristiano, uma análise geral sobre, antes de conversarmos mais em detalhe, sobre este orçamento e sobre... Aqui, em primeiro lugar, dar uma nota, pronto, em relação à parte política, é a esquerda a ser esquerda, retirando aqui da equação o PS, que é, bem, já sabemos que o PSD, pelo menos com o Rio à frente, nunca irá onerar o país com um chumbo. Agora, eu sei que isto é difícil fazer esta análise e muitas vezes as pessoas que votam, neste caso, Bloco de Esquerda e PCP, não querem ouvir a realidade, mas a verdade é que é absolutamente inadmissível que estas medidas tenham sido propostas,
que é óbvio que se pudéssemos ir mais longe, ninguém o dirá, que se fosse possível não era, ou melhor, não era desejável, que não conseguíssemos ter apoios mais significativos, que os apoios não chegassem a todas as pessoas, a todas as áreas. Dou exemplo, os advogados, ainda agora, apoio rigorosamente zero. E, portanto, houve efetivamente classes e determinadas áreas completamente esquecidas, é verdade. Poderia fazer aqui a crítica pessoal, mas também considero que o autoelogio e também a crítica em causa própria nos fica mal e, portanto, acho que houve efetivamente áreas que não foram contempladas, deviam ter sido, mas também percebo, apesar de para mim isso não ser justificação suficiente, que não dá para ir, não dá para chegar a todos. Agora, a crítica que eu faço é precisamente esta, é quem nos ouve, se não fosse, no caso, o PSD a abster-se, o orçamento tinha sido chumbado. Esta é a realidade. Ok, o Jorge me dirá, bem, mas se calhar se houvesse o zum nos bastidores de que o PSD iria votar contra, certamente poderia haver aqui uma mudança de posicionamento. Mas o que é facto é que as coisas são o que são e o que nós temos é uma esquerda, no caso PCP e Bloco de Esquerda, a votarem contra e claramente a darem um cartão vermelho aqui ao PSD. Parece-me que não é tanto isso, parece-me que é mais aqui um piscar de olho ao eleitorado, aos trabalhadores, a dizerem por nós, teria sido muito mais e, portanto, nós continuamos ao vosso lado. O que é uma hipocrisia franciscana, porque nós sabemos perfeitamente que já isto vai ter um custo brutal, porque é outro ponto que eu depois também gostaria de ouvir o Jorge quanto a isto, porque isto vai acarretar aumento de impostos. Não há, ou acarreta uma das coisas, ou endividamento, porque vamos ter dinheiro emprestado para fazer face ao aumento das despesas, ou então temos que ir buscar mais dinheiro às pessoas. Não há outra forma. Não há uma fórmula mágica de conseguir, ou então, claro, o crescimento económico, mas já sabemos que, pelo menos no imediato, o crescimento económico é uma miragem. Há aqui algumas notas que eu gostaria de deixar, que é, em primeiro lugar, o facto, e o João Leão foi questionado, o nosso Ministro das Finanças foi questionado quanto a isso, que é a questão de que não aparece aqui fatura nenhuma do novo banco. Quando nós já sabemos que vai ser preciso, não sabemos quantos mais 1.000 milhões, mas vão ser precisos mais alguns, e portanto nós parece que estamos a falar de questões e que isto não é o nosso dinheiro, mas pronto, já sabemos que vai ser preciso mais dinheiro para o novo banco, o próprio diretor já veio dizer que vai ser preciso mais dinheiro no próximo ano, e portanto esta questão da Covid, e se não fosse a Covid seria outra questão qualquer, porque o novo banco é um buraco sem fundo, e daí eu ter tido a posição que tive em relação à TAP, porque parece-me que será outro buraco sem fundo. Neste momento estamos aqui a falar de 946 milhões, mas serão muitos mais. E o meu receio é que, efetivamente, depois nós investimos estes 946, mais investimos outros tantos, ou tantos mais, mas não chegará. Certamente não chegará, é a minha visão das coisas. Mas eu acho, o meu principal problema é que depois de investirmos todo este dinheiro, a TAP continua a ser uma empresa com problemas de liquidez, com problemas de competitividade e que o Estado vai ter que fazer uma das coisas. Ou o deixa cair, uma de três, ou deixa cair, ou vende, ou continua a investir 1.000 milhões até que alguém diga chega. Não falando aqui do partido, como é óbvio. Ainda dentro da questão da votação. E só dar-te aqui mais uma nota que e eu penso que o Governo nisto não o tem dito, o que eu até concordo que não o faça, porque alarmar as pessoas em situações de dificuldade nunca é positivo, mas parece-me que o grande custo da pandemia vai vir no último trimestre do ano, porque vai ser quando vamos à partida ter o fim dos layoffs, quando vamos ter o grande impacto do fim, porque queremos não queremos, estamos num tempo ainda de verão e, portanto, claro, normalmente há sempre maior facilidade económica e, portanto, quando chegamos ao inverno, aos subsídios de Natal, ao voltar à realidade, e sabemos que os meses normalmente mais difíceis são aqueles a seguir ao inverno, parece-me que poderá haver despedimentos, parece-me que poderá haver insolvências e parece-me que o impacto, ou digamos assim, a prova dos 9 relativamente à eficácia ou não destas medidas se vai ver de forma mais franca, e inclusivamente até o número de aumentos de processos judiciais, se vai ver nessa altura. Não é com satisfação que o digo, como é óbvio, porque certamente o que eu gostaria de dizer daqui a uns meses é que previa-se que no último trimestre tivéssemos este impacto maior e o que é facto é que não houve impacto nenhum e, portanto, o que já estava foi mais ou menos o que se manteve e estamos a conseguir melhorar. Agora, eu continuo a dizer que dentro daquilo que houve vários erros, houve várias faltas de informação, porque houve informação que não foi passada às populações, tanto é que não é à toa que a comunidade internacional nos vem dar aqui um sinal amarelo e quando nós continuamos a dizer que está tudo bem, não é? E principalmente nos grandes centros é verdade que não está, mas o que me parece é que ainda assim isto não foi mal gerido com a informação que nós tínhamos, porque temos de ser sinceros, nunca ninguém geriu nada do género e é difícil tomar uma medida e antever com rigor qual é que vai ser o impacto dessa medida. E isto dizer que é muito fácil agora olharmos, por exemplo, para o exemplo sueco, que não teve confinamento, e dizer que eles conseguiram ter até crescimento económico de 0,2%.
parte de saúde sanitária. Não só, ainda não se sabe muito bem se isto foi uma medida inteligente. Há quem eu diga que a questão da imunidade de grupo já é mais significativa do que em Portugal e, portanto, esta segunda vaga não se vai fazer sentir com tanta intensidade lá. Há quem diga que eles vão pagar a fatura mais à frente. E brincar muitas vezes com a saúde das pessoas é algo que me parece bastante arriscado e pouco sensato, mas o que é facto é que eles conseguiram um modelo, pelo menos na parte económica, que foi mais bem sucedido que o nosso. Ainda dentro da votação do orçamento, há a destacar que o CDS, o Chega e a Iniciativa Liberal votaram contra. Isto aqui é uma posição, tem impacto político esta posição ou é apenas uma oposição? Não. O Cristiano há pouco, é para mim, não era? Para eu começar. O Cristiano há pouco referiu, e bem, do ponto de vista do que é a visão do PSD, está bem. O que eu esqueci de referir do Cristiano, quando falou da votação política, é que o PSD também não podia votar contra. É que nem os 1 podia haver voto contra, porque se o PSD votasse contra o orçamento, o orçamento ia chumbar, e se fôssemos para eleições, o PSD ia ter um resultado muito pior do que aquele que teve nas eleições anteriores. Primeiro, o PSD não quer eleições, ponto 1. Ponto 2, o Presidente da República não quer eleições. Ponto 3, o país não precisa de eleições para nada neste momento. E ponto 4, o PS ganharia as eleições se calhar com maioria absoluta. E isso era um cenário que o PSD, nomeadamente o seu líder, não queria nunca. Portanto, preferiu ir muito bem abster-se e saber que a esquerda iria votar contra. Mesmo sabendo tudo isso, o PSD percebeu o cenário. Qualquer um de nós que vê as notícias e percebe mais ou menos política percebe o cenário. Vai haver aqui a abstenção do PSD, ponto. Porque tinha que haver, Cristiano, não havia outra hipótese. O PSD para eleições agora seria uma catástrofe eleitoral. Para já não está preparado para ir para eleições. Ponto 2, não tinha que ir para eleições. O país nunca poderia ir para eleições numa situação dessa. Portanto, o governo, o António Costa tem muitos defeitos. Poderá ter muitos defeitos, qualquer um de nós pode identificar, mas tem uma virtude que é um político que sabe ler cenários políticos à sua frente e, portanto, percebeu que, com mais ou menor folclore político, passando a expressão, o orçamento seria votado. E, portanto, a votação do Chega, da Iniciativa Liberal, do Bloco e do PC são para o seu eleitorado. Garantir no seu eleitorado que aquela posição está muito bem e que vai ser assim sempre que precisarem deles. Não mais que isso. Muito bem. Não tens algo... Aqui, em relação à Iniciativa Liberal, eu percebo perfeitamente porque eles são, até mais do que, por exemplo, o PCP ou do que o Bloco de Esquerda, eles são contra aquilo que vem vindo a ser feito. Eles têm uma visão política... Diferente, muito bem. Uma visão política diferente. E o eleitorado deles exige-lhes que eles defendam uma visão política diferente. Portanto, nada mais natural. Em relação ao Chega, é assim... E eu parece-me que nós vamos ter um problema, efetivamente, com o Chega, porque o Chega vai ter uma votação muito expressiva nas próximas eleições, até a nível autárquico. Eu disse aqui num programa qualquer anterior. Parece-me que... Conversámos mesmo sobre isso. Parece-me que, eventualmente, mesmo o Chega... Eu acho que o Chega vai ser um balão, que vai encher... Vai dar o estouro. Não é bem dar o estouro, mas... Porque nem todos os balões dão o estouro, não é? Mas vai esvaziar, não é? Depois das pessoas perceberem... Tenho dúvida. Depois das pessoas perceberem... Eu não tenho dúvidas nenhumas. Eu acho que o que vai acontecer é o Chega vai crescer, vai ter eventualmente um expoente em determinada altura e depois as pessoas vão perceber que o André Ventura não faz mais do que dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, mesmo quando isso não é execuível do ponto de vista rigorosamente nenhum. E portanto eu acho que quando as pessoas perceberem que o Chega é um partido ou o André Ventura é só um político que diz coisas que ele, em primeiro lugar, não acredita, em segundo lugar, que é porque é aquilo que as pessoas querem ouvir, parece que vai começar a haver também um descrédito grande em relação ao posicionamento do Chega. O que me parece que, por exemplo, em relação à Iniciativa Liberal, a partir não acontecerá, porque parece-me, mesmo não tendo um crescimento tão exponenciado, vai ter um crescimento mais sustentado de pessoas que efetivamente acreditam naquela visão política. Dar só também aqui uma nota. Isso é absoluto, mas não te esqueças uma coisa, Cristiano. O Chega tem esse discurso muito a favor daquilo que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas querem ouvir. A questão é que não é o Chega que anda atrás das pessoas. O Chega diz aquilo que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas estão mesmo a precisar de ouvir aquilo. Isso é o que me preocupa enquanto político do sistema normal, político, chamando assim. Portanto, nós não conseguimos reagir a esse tipo de discurso, porque nós, de facto, às vezes, cometemos depois um problema como o Novo Banco, o que saiu ontem. Aquilo é uma vergonha, envergonha qualquer um de nós. Qualquer um de nós se sente envergonhado. E é importante que o PS também tire as ilações. Qualquer um de nós se sente envergonhado. O Presidente da República ficou envergonhado. E eu fiquei envergonhado. Então vendemos imóveis a preço ao desbarato, com dinheiro emprestado por nós. Quer dizer, o Chega vai atrás disto? Claro que vai. E as pessoas querem ouvir isto? Claro que querem. Até eu gosto de ouvir, até eu critico, não é? Mas não é só isso. E depois isso faz com que as pessoas, de facto, fiquem com esse sentimento de querer
uma mudança no sistema político e das formas de ver E tem que haver, Jorge. E tem que haver, Precisamente. precisamente. Tem que haver. É por isso que o balão... Não assumir uma crise dos partidos tradicionais. Da forma de fazer política. Isso é a forma de fazer política. Não só, vamos ser sinceros, durante muito tempo a política em Portugal fez-se com uma mesa de jantar, uns copos e nós, nós somos os DDTs. Claro. Donos disto tudo, nós é que mandamos. E as pessoas não estão. Primeiro, a nossa geração, excluindo aqui um bocadinho o Jorge, mas ainda se inclui aqui, porque a diversidade não é assim. As pessoas não estão para aturar isto. As pessoas querem políticos que efetivamente estejam aqui para trabalhar, que sejam honestos e que estejam em prol daquilo que é efetivamente o bem comum. Quem não está, não tem lugar na política. E o grande problema dos partidos tradicionais é que há, e eu faço parte de um partido tradicional, há muita gente, mesmo muita gente com muito valor, mas também há muito parasita. Há pessoas com valia rigorosamente nula e que, com altos cargos, altas posições, com altos cargos, com altas poder, posições, que se vão mantendo. Claro. Através de famílias, por exemplo, eu aqui não posso deixar de fazer a crítica ao PS porque não basta ver os nomes de família e aquilo é uma sucessão desde pais para filhos, ministros, agora temos dois ministros que um é pai, outra é filha no mesmo governo, e portanto não é a valência das pessoas que está em causa. Foi no anterior governo, neste não é assim. A Mariana já não é? já não é ministra? Não, não é o pai. Ah, ok, já não é o pai, mas pronto, ok. Pronto, retira. Podemos ir ao exemplo de Carlos César, não é? Temos lá a família toda. Não, mas eu estou a dar razão. Mas isto Não, para dizer o quê? não estou Isto para a dizer o corrigir, quê? mas Isto para dizer o quê? certeza, Ok. claro. Mas- E não esqueçam uma coisa que deixa dizer. O facto de nós existirmos aqui com um programa também conta. As redes sociais, o Instagram, o Facebook, tudo isso conta para que as coisas mudem. Há muito mais acesso à informação Agora, e há muito mais o acesso àquilo problema, que se passa na Miguel, nossa é que sociedade. tu conseguires Isso faz com que expurgar as pessoas- isto de um partido tradicional muito difícil. leva tempo. Claro. Não é? Da mesma maneira como levou tempo a que isto ficasse conspurcado, não é? O PSD e o PS e todos os demais partidos, quando se formaram, tinham lá pessoas, ou praticamente só pessoas válidas, que tinham o ideal de fazer o bem pela população, mas depois as coisas vão degenerando. E o que é facto é que nós temos, efetivamente, pessoas não muito bem intencionadas em todos os partidos. Não é à toa que o Jorge certamente terá pessoas com as quais está melhor dentro do PS, da mesma maneira como eu tenho pessoas com as quais me revejo mais dentro do PSD. Agora, os partidos tradicionais, como são mais aglutinadores, é natural que tenham mais pessoas. Vou-vos dar um exemplo que é um lugar comum, que é: há bons e maus polícias, há bons e maus advogados, há bons e maus políticos. Agora, muitas vezes o que nos acusam a nós é que nós somos uma exceção, no sentido que somos mais maus do que bons, e isso não é verdade. O Jorge certamente concordará comigo quando se eu disser... Claro. Se eu disser que há mais pessoas bem intencionadas e competentes e que são dedicadas e feitas à causa comum do que o contrário. O problema é que, com o descrédito que neste momento já temos, por causa de uma série de episódios, o caso deste caso dos imóveis no banco é absolutamente gritante. E depois não é só, nós temos muitas vezes políticos que tomam o Estado como se fosse seu, como se fosse coisa sua, e as pessoas... É importante nós percebamos isto. As pessoas não estão para aturar mais que a gestão da coisa pública, o nosso dinheiro, seja o dinheiro deles. E não desfocando do que tu levou aqui. E o Chega vai por aí, muito por aí, é por aí que vai ter um eleitorado cada vez mais, acho eu. Porque E eu parece-me que mesmo na parte autárquica vai ter... Vai ter, ainda não digo bons resultados, percebi. mas vai ter candidato. Ainda não Disto percebi. tudo, quem fica um pouco aglutinado, por assim dizer, esquecido, é o CDS, podemos assim dizer. O CDS tem uma agenda que me parece, e não falo só da parte católica, porque eu sou católico, praticante, e para mim são os ideais, em termos de ideais, o CDS eu não discordo. Há algumas coisas com as quais concordo mais com o PSD, mas em termos de ideais, os ideais do CDS não me são hostis. O problema do CDS é que passou também por uma falta de, na minha ótica pelo menos, uma falta de identidade, porque era durante muito tempo um partido tradicionalmente visto de uma forma bastante fechada. E essa componente foi-se perdendo um bocado e há ali parece mais uma crise de identidade e os seus líderes, porque também é difícil termos um líder como o Paulo Portas, que era o Paulo Portas, porque toda a gente sabe quem é o Paulo Portas e, portanto, se calhar não vou dizer que havia mais pessoas quem sabia que era o Paulo Portas do que o CDS, mas percebe-se o exemplo. E neste momento não, desde que tivemos a Assunção Cristas, aquele capital político que o Paulo Portas tinha perdeu-se, pelo menos em grande parte, e depois, aí sim, parece-me que o ressurgir de partidos como o Chega lhe retirou efetivamente espaço político. Não sei... Não parece. Porque parece-me que há ali uma parte mais de uma democracia cristã em detrimento de uma parte mais liberal da economia, que é uma matriz mais da iniciativa. Agora, não sei fazer aqui grande futurologia em relação ao CDS, porque parece-me que é um partido fundamental da nossa democracia, que deu um grande contributo para que nós, não falo só de Freitas do Amaral, aliás, eu nem pegaria nesse exemplo, porque me parece que foi alguém que também degenerou aqui um bocado no seu percurso político, com o qual eu não concordo de todo, mas parece-me que é um partido que teve numa fase no governo, numa fase
fase muito difícil do nosso país, um partido que contribuiu muito para a democracia do nosso país e que esta perda de representatividade não é, pelo menos no imediato, benéfica para a democracia portuguesa. Agora, não sei se o CDS irá ressurgir com o novo líder ou não, ou se eventualmente vai ter ainda mais perda e se este declínio poderá não ser reversível. Não sei o que é que o Jorge também acha quanto a isto. Eu concordo, a falta de identidade do CDS acabou por matar o CDS. Acho que não vai ter grandes possibilidades de ressurgir, porque houve ali uma altura em que não sabia muito bem o que o CDS era. Não sei se sabia se era da direita, se era dos centros, depois defendia umas causas de ruptura social, depois era um apoio dos cristãos. Portanto, perdeu a identidade e isso fez com que perdesse votação e eleitorado, e acho que dificilmente recuperará do ponto de vista de ser um partido com uma apresentação autárquica. Já não tem, distrital vai cada vez ter menos, e a nível nacional acho que vai deixar de ter importância para o país. Infelizmente, naturalmente, mas a vida dos partidos é essa. Sim. Em França o PS desapareceu. Sim. Estamos a chegar à parte final da nossa conversa e ainda falta um tema para abordar, que é o... Deixa-me só dizer que eu não quero deixar passar aqui uma repto do Cristiano sobre os impostos. Eu acho que a questão não passa por aumento de impostos. Aliás, vimos isso quando foi, desculpe interromper o raciocínio, quando foi o Passos Coelho, a grande diferença entre o governo Passos Coelho e o governo António Costa, o primeiro foi que nós achávamos que havia outra forma de governar o país, sem ser com a austeridade, mas sim com incentivo à economia e ao crescimento. É evidente vamos voltar que à questão de que não há austeridade, mas temos mais impostos que não temos de Passos Coelho. Objetivamente. Mas temos a devolução dos salários, temos a devolução do subsídio de férias, temos a devolução do subsídio de Natal, temos mais rendimento disponível, temos um país, vamos falar, até março, temos um país onde se vivia melhor, onde havia mais respostas sociais, onde havia melhores dizer sociais. Honestamente, pronto, acha que isso... é só derivado da governação do PSD? Não, o contexto. Não acha que as bases foram claramente criadas pelo PSD e que se não fosse aquela reestruturação do país, fazendo reformas em várias áreas que lançou esta fase de crescimento? Sim, claro, e o facto de termos uma conjuntura europeia também muito favorável. Precisamente, mas eu não posso, a partir lá do pressuposto, tem que aumentar impostos. E isso é o único caminho que nós tínhamos. E o Passos Coelho, acho que por aí, se calhar foi o erro dele, que... Não foi bem um erro, foi uma troika que não foi negociada por ele, que o obrigou a seguir ali um caminho. Não há só um caminho. Então qual é que acha que vai acontecer? O caminho vai ter que ser a Europa a ajudar os países como o nosso. Vamos ter que andar de mão estendida? Não é mão estendida, não é mão estendida. Ia fazer vénias? Não. Ia fazer vénias? Não. A Europa não tem que ser nem mão estendida nem vénias. Nós fazemos parte da Europa com pleno direito. Temos deveres e obrigações como os outros países têm. E eu concordo que há muitos países que beneficiam muito mais do mercado único. Isso precisam e também precisam de nós para que possam fazer e vender e comprar. Portanto, fazemos todos parte deste mundo. abordarmos no programa da próxima semana a questão do... Agora, mão estendida não. Mão estendida já foi O tempo. plano de recuperação Ainda é um bocado. que a União Europeia aprovou para o bloco inteiro. Ainda é um bocado. Mas ainda não fugindo do tema, na questão do debate quinzenal, terminaram os debates quinzenais em sede de alterações no regimento da Assembleia da República. Em teoria, o Primeiro-Ministro só tem que estar lá de 2 em 2 meses, de mês a mês pode ser substituído por um Ministro, e isto dentro das votações dos partidos também causou alguma instabilidade. Por exemplo, o PSD tinha uma disciplina de voto e 7 deputados votaram contra. No PS também houve alguns votos contra. Jorge, queria que nessa sua análise sobre... Começo eu esse tema. Quem propôs o tema foi o PSD. O PSD que fez... Por acaso foi negociado. Foi uma coisa um bocadinho estranha. E o António Costa foi muito inteligente. Foi um bocadinho estranha esta questão de ser o PSD levantar um problema, que não havia problema nenhum, mas eu acho que de facto aqui tem a ver com, na minha opinião, 2 aspectos. Primeiro, o medo que está a causar o Chega e os partidos mais pequenos. Na questão dos debates, sim, e o facto dos partidos não quererem discutir na Assembleia da República, porque têm lá, de 15 em 15 dias, tinham a participação desses partidos. Eu acho que tem a ver com isso, por um lado. E, por outro lado, o Rui Rio, de facto, é um líder um bocadinho fora da caixa daquilo que é... A sério, estou a dizer isto com frontalidade. E, portanto, ele acha que, de facto, aquilo é um bocadinho perda de tempo para ele, na forma como ele vê política e como a forma como ele se expõe na política. É o folclore. É o que ele acha aquilo mesmo. E até acha que, quando for Primeiro-Ministro, não está com paciência para aquilo. E, portanto, vai já dizendo, eu, desde já, acho que isto deve acabar, porque só assim é que se explica que o líder da oposição não queira discutir de 15 em 15 dias no Parlamento português. Porque quem podia propor isto, e nunca o faria, era o Governo. Vimos aqui de 15 em 15 dias expor-nos, ter que discutir com os partidos da oposição, ter que prestar contas aos portugueses, se conseguíssemos reduzir isto era bom. Não, a ideia surgiu precisamente do líder da oposição, que nunca passaria na cabeça a ninguém que isso acontecesse. Ora bem, o Governo aceitou, e na minha opinião, e vou deixá-la aqui bem vincada, mal, porque eu acho que o Parlamento deve ser o sítio onde se discute,
15 dias era muito bem. Se eventualmente o António Costa não pudesse estar presente, aí sim, abrir a exceção que de vez em quando pudesse ser um governo, um ministro com a responsabilidade de chefe de ministro de Estado, mas preferencialmente ser o primeiro-ministro, prestar conta, discutir com os partidos da oposição. Os portugueses têm de saber, têm de ouvir, tem de haver participação política e democrática. Esconder isso dos portugueses é dar aso a populismos, ao aumento de partidos de extrema-direita ou de extrema-esquerda e a fazer com que, de facto, a vida política seja cada vez menos interessante para quem não vive com ela ou vive dentro dela, como nós vivemos, por gosto, naturalmente, claro. Cristiano, o que é que se passou lá no PSD? É assim, em primeiro lugar eu concordo absolutamente com aquilo que o Jorge disse, que é, pelo menos com a última parte, que é, o Rio é um político diferente. É diferente, completamente. Porque o Rio olhou. A intenção do Rio foi basicamente a seguinte, e para que as pessoas percebam de uma vez por todas. Como é que eu posso elevar o grau do debate no Parlamento? Como é que eu posso discutir as coisas de forma mais profunda, perceber efetivamente o que se passa e dar contributos mais incisivos naquilo que é discutido? Não é tendo o Primeiro-Ministro, vamos dar um exemplo, o 8 e o 80, que era termos o Primeiro-Ministro lá todos os dias, a peixeirar, porque aquilo queiramos, não queiramos, aquilo é um jogo político, como muitas vezes nós na Assembleia, é a troca de galhardetes, a estratégia política, e isso acrescenta o quê? Rigorosamente nada. A única coisa que traz é a visibilidade, isto eu concordo com o Jorge, aos partidos mais pequenos, porque fazem às vezes umas intervenções bastante engraçadas e até às vezes demagógicas, em que se dá ali um bocado de baile, por exemplo, como às vezes, isso depois é uma questão até de estilo, porque mesmo dentro do PS e do PSD há quem o faça, que é às vezes entrar ali um bocado na brincadeira e aquilo vende jornais. E a ideia, pelo menos é a percepção que eu tenho, a ideia que o Rio teve foi termos mais vezes a parte técnica, os ministérios, os ministros, a serem confrontados e a serem inquiridos e a irem lá prestar contas, em detrimento de termos lá o Primeiro-Ministro, porque o Primeiro-Ministro vai lá e vai dizer, bem, nós somos os maiores, isto está tudo a correr muito bem e, portanto, nós daqui para a frente só melhorar. É isto, muito resumidamente, é o discurso natural de um líder de governo. Enquanto, se nós formos discutir, por exemplo, energia, com o Ministro do Ambiente ou alguma coisa do género, nós vamos conseguir, quem tem a pasta, efetivamente, quem tem que dominar o dossiê, e não podemos ter alguém a dizer assim, bem, em relação a este assunto, discuta com o meu Ministro, porque eu só venho aqui dar aqui um conjunto de generalidades. E isto vem efetivamente trazer uma maior seriedade ao debate e a capacidade de nós conseguirmos analisar os temas com as pessoas que dominam efetivamente os temas. É a mesma coisa que nós colocarmos aqui os membros da Assembleia Municipal a discutirmos tudo com o Presidente de Câmara, ok? É o que temos hoje em dia. Não sei até que ponto é que não teria lógica que nós pudéssemos, por exemplo, ouvir de forma eu ia dizer mais, mas neste momento não ouvimos os vereadores, mas por exemplo, quem tem uma determinada pasta, uma determinada competência, ouvirmos essa pessoa, porque é ela que efetivamente toma as decisões. Óbvio que pode sempre o Presidente de Câmara ter a informação, mas quem toma a decisão política, quem vai por aquele caminho e não pelo outro, é efetivamente quem tem aquele pelouro. E, portanto, é isto que pelo menos foi isto que motivou esta alteração. Agora, se me disserem que isto é um erro político, eu acho que é. Porque a imagem que passou foi que o Rio tem medo dos debates. Foi que o principal líder da oposição não quer debater com o líder da oposição e em contrapartida, por exemplo, temos o Boris Johnson que todas as semanas vai lá à Câmara dos Comuns e fala e eles degladiam-se ali. É uma forma diferente de fazer política. E eu não te estou a dizer que é a mais correta ou que é a mais errada. Agora, a ideia do Rio foi esta. O melhor que eu te posso dizer é que se fosse eu a fazê-lo, não o faria. Porque me parece que isto traz custos políticos. Porque é engraçado, que é quem vai prestar menos contas ao país é o Governo, mas quem levou entre aspas, com o pau, quem até foi mais criticado foi o Rio. E eu dou-te um exemplo, brincando aqui um bocadinho com o PS. Se fosse o Passos Coelho, mesmo que a ideia tivesse partido do PS, o Passos Coelho era um ditador, era um antidemocrático, não queria debater nem queria prestar contas ao país. Portanto, o PS foi, não digo ardiloso, que é uma palavra forte, mas foi muito inteligente na forma como geriu isto e deixou que ninguém do PS veio comentar quase o tema. Claro. Isto aprovamos e votamos e passou. É assim, eu acho que mesmo para o futuro do país, eu prefiro, de forma honesta digo, eu prefiro ter um Primeiro-Ministro mais vezes no terreno a trabalhar, a procurar obter mais investimento, a trabalhar efetivamente, a fazer aquilo para que nós o elegemos, do que propriamente estar todos os dias, pegando mais uma vez no exemplo do 80, todos os dias no Parlamento, a falar e ali a trocar galhardetes com a oposição. E esse escrutínio é importante, mas não é só com o líder do governo que esse escrutínio tem que ser feito com os ministros, com quem efetivamente toma as decisões e quem tem as pastas.
Agora, repetindo-me, se isso foi inteligente do ponto de vista político, não. Agora, eu concordo com o Jorge. O Rio está mais do que visto que já tomou várias posições que não está propriamente preocupado com a popularidade e que faz aquilo que ele acha que é efetivamente melhor em cada situação. E acho que isso é salutar num político, porque são muito poucos. De facto, são muito poucos os políticos que nós temos que fazem aquilo que acham melhor para as pessoas, independentemente do custo que isso tenha para eles. Deixa-me só discordar do Cristiano uma coisa. Que tenho que discordar aqui de uma coisa que o Cristiano disse, que também ouvi no Rio isso e não gosto de ouvir essa coisa, eu tenho que discordar, que é, eu prefiro ver o Primeiro-Ministro a trabalhar, mas desculpando-me a questão, numa democracia parlamentar, o mais importante trabalho de um Primeiro-Ministro é prestar contas no Parlamento aos deputados que foram eleitos por nós. Não estão lá propriamente mas os a ler ministros também têm jornais, que prestar contas. a ler jornais e a fazer é mais a ginga política. Mas é lá que tem que prestar contas. Agora, se me disser que o debate pode ser melhorado, pode e deve, que os temas podem ser melhorados, podem e deve, e que os partidos da oposição dá trabalho fazer debate político, dá. Eu também percebo isso. Eu percebo que é mais fácil para o Primeiro-Ministro estar no debate que a oposição. Mas aí que também compete a oposição, neste momento ao PSD e aos outros partidos, no futuro será ao PS, naturalmente, porque isto quer se quer que não, daqui a uns anos é ao contrário. Portanto, o que estamos aqui a dizer hoje vai servir ao contrário. Portanto, o agora, PSD não, teria que trabalhar... Só dar aqui uma nota, não me parece que... E eu percebo... Não trabalhar não, porque senão seria dar... Eu quando falo em trabalhar, trabalho de estar no terreno em detrimento de estar... Só queria dar nota de que o Parlamento é importante... E eu concordo em absoluto, claro. Nunca me ouvirá dizer o contrário. Prestar contas é fundamental. Claro. Eu percebo é que a periodicidade disso pode ser inferior, mas tendo nós... do PSD fazê-lo, Cristiano, a questão é essa. Tudo bem, tudo bem. A única questão é que eu acho sinceramente que o que norteou esta posição do Rio foi, acho que é o melhor, acho. Então vou tomar essa posição. Agora, os portugueses saberem analisar isso ou não, é que é outra questão. Estamos a chegar ao final da nossa conversa, aliás, chegamos ao final da nossa conversa e, como é habitual, muito rapidamente, porque estamos a esgotar o nosso tempo, 1 minuto, uma consideração final que ambos queiram fazer. Cristiano. Dar só aqui nota de que vou dar só mesmo uma nota em relação a este orçamento, que é por causa do PSD que nós temos o layoff também para sócios-gerentes. É importante que se perceba, para quem se calhar está em Lisboa isto é difícil de perceber, mas para quem está no meio como nós, são muitas as empresas que têm 1 ou 2 funcionários, 3, e que um deles é o sócio-gerente. O gerente, no nosso tecido empresarial, e em Vieira é um bom exemplo, não é constituído por alguém que efetivamente é um gerente e não é alguém que não põe as mãos na massa, que não trabalha. Um sócio-gerente de uma empresa de mecânica vai ser um mecânico que trabalha como os outros, que depois tem funcionários que o ajudam. E, portanto, é fundamental que, perante uma situação de paragem, que este apoio também seja dado aos sócios-gerentes e deixar, como é óbvio, a nota de que foi pelo Ministério de Influência do PSD que nós temos esse apoio, porque não estava previsto inicialmente pelo PS. Nota final? Sim. Para dizer, antes de mais, agradecer o convite, a possibilidade de estarmos aqui no Pousadela, que é sempre um prazer grande, e também saudá-los novamente, e dizer que, de facto, aquilo que o Cristiano há pouco referiu, já disse também noutra altura, que é, nunca ninguém viveu uma pandemia como esta, e, portanto, tudo aquilo que possa ser contributos do PSD, do Bloco de Esquerda, do PC, eu acho que o Governo teve esta capacidade de aceitar esses contributos, de poder enquadrá-los no orçamento, porque, de facto, tudo que vier de boas ideias e são positivas. E, de facto, esta questão dos sócios-gerentes era evidente que tinha de ser, como a questão dos advogados tem que ser, como a questão das pessoas que estão a viver em casas arrendadas tem de ser apoiadas. Há um conjunto de medidas que têm de ser tomadas, que naturalmente terão de ser aceitas pelo Governo, que tem abertura para isso, e espero que também tenhamos dinheiro para isso tudo. Jorge, Cristiano, muito obrigado por estarem aqui. Obrigado, nós. O Miguel hoje não pôde estar connosco, mas está sempre connosco, portanto deixo também um agradecimento. Agradeço ao Pousadela Village por ter disponibilizado este espaço para estarmos aqui hoje a conversar finalmente fora de casa. Esperemos que assim se mantenha, não é? Esperemos que assim se mantenha, fora da webcam. A todos que estiveram em casa, muito obrigado por nos estarem a acompanhar. Deixem um like, compartilhem as nossas publicações e até à próxima.